No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo parecido com aquele que a gente fez sobre os finais pretendidos de Dragon Ball, analisando a saga Freeza, Saiyajin, Cell e Majin Buu. E falando de alguns boatinhos. E no vídeo de hoje é a mesma coisa, a gente vai falar sobre os finais pretendidos, só que para Dragon Ball clássico. Então vamos lá. Por mais ridículo que possa parecer, Akira Toriyama originalmente não planejou que a série fosse além de seu primeiro arco, aquele da busca pelas Dragon Balls. Ele observa isso em sua entrevista no Daisenshu 2, enquanto discute as raízes de Dragon Ball com uma adaptação de Jornada pro Oeste. Bulma era Tripitaka, Olong era Zubaiji e Yantia era Shao Jing. Eu inicialmente pensei que terminaria depois que eles terminassem de coletar as esferas. Toriyama também mencionou seus planos iniciais sobre Dragon Ball não durar muito em sua conversa na mesa redonda número 2 do Shenlong Times, com os 3 editores que ele teve durante a serialização de Dragon Ball. Foi Oto Takeda. Então, a serialização começou, mas desde o início, quanto da história você já havia planejado? Toriyama: eu não tinha pensado nisso. Achei que provavelmente terminaria em cerca de 1 ano, e eu só tinha realmente preparado storyboards para 3 capítulos. Nos velhos tempos da comunidade de fãs de Dragon Ball na língua inglesa na internet, Greg Werner, agora um colunista que escreve sobre One Piece para a revista V-Jump da Shueisha, postou uma tradução de Shenlong Times número 2. No entanto, seu japonês não era tão bom quanto agora, então ele traduziu mal a observação de Toriyama sobre ter apenas 3 capítulos planejados quando a série começou, pois, segundo ele, Toriyama disse que já tinha 3 sagas, ou seja, arcos de história, planejados a partir do início. Werner também incluiu uma nota de rodapé dizendo que essas 3 primeiras sagas de Toriyama se referiam à Caça das Esferas, o 21º Tenkai Budokaishi e a saga do Exército Red Ribbon. O problema é que a saga do Exército Red Ribbon durou até o capítulo 96, então essa tradução incorreta acredita a Toriyama por ter planejado 30 vezes o número de capítulos que ele realmente tinha. Felizmente, o erro não parece ter se espalhado muito no fandom. Não é preciso dizer que esse plano de encerrar a série depois de apenas 1 ano não deu muito certo. Mas o que fez Toriyama continuar a série depois desse ponto? Foi a popularidade de Dragon Ball? Provavelmente não. Por mais difícil que seja de acreditar hoje em dia, no início, Dragon Ball não era tão popular. Como Toriyama explica em sua entrevista ao Daijenshu 2, a popularidade da série não aumentou até o 21º Tenkaichi Budokai. Abre aspas. Até o Tenkaichi Budokai começar, a série não tinha sido tão popular na época. Torishima-san me disse, seu protagonista é bastante simples, é por isso que não é popular. Pessoalmente, como eu estava fazendo uma história de luta para essa série, intencionalmente deixei a roupa do protagonista excessivamente simples. Então, isso me irritou, mas depois descobri. Bem, vamos então aumentar a popularidade, eu pensei. Quando eu projetei o personagem de Goku, as palavras que melhor representaram foram: eu quero me tornar forte. Então eu pensei em trazer isso para frente. Mesmo durante o Dr. Slump, mini-eventos e eventos semelhantes a torneios como o Grand Prix de Penguin Village foram incrivelmente populares, então eu simplesmente farei a história em formato de torneio. A partir daí, o Tenkaichi Budokai nasceu. Eu temporariamente retirei os outros personagens além de Goku, trouxe de volta Mestre Kami e adicionei Kuririn como um novo personagem. A partir daí, ficou popular antes que eu percebesse. Fecha aspas. Há também um boato de que Toriyama continuou a série após a primeira busca das esferas, simplesmente porque um amigo apostou que ele faria isso. Como vimos, é um fato que Toriyama a princípio pensou que a série terminaria depois dessa primeira busca, mas pelo que sabemos, a ideia de que ele continuou a série além desse ponto, em um desafio, é infundada. É um mistério porque ele teria continuado além de seus planos iniciais, já que a série não era muito popular na época. Talvez como uma referência aos seus planos originais de terminar a série assim que a Caça às Esferas terminasse, no final do arco, Toriyama, através de um narrador, brinca que este é o fim. Ele começa a agradecer a todos pela leitura, mas então se interrompe e diz que a série vai realmente continuar. Quando a Viz traduziu o mangá para o inglês, eles obviamente sabiam por quanto tempo a série ia continuar, tendo iniciado sua tradução e lançamento na América do Norte após sua execução completa no Japão. Então eles inseriram uma piada própria e fizeram o narrador notar que a série iria continuar e continuar e continuar. O pobre Toriyama na época não tinha ideia de que isso duraria tanto tempo. Mas depois que a série ganhou tanta popularidade, era natural que continuasse. No canto de perguntas e respostas do volume 5, um leitor notou que Dr. Slump teve 18 volumes e perguntou em quantos volumes Dragon Ball acabaria. A resposta hesitante de Toriyama foi, abre aspas, bem, acho que provavelmente vai continuar por cerca de 10 volumes, fecha aspas. No final das contas, o 10º volume marcou o final do arco Uranai Baba e o início do 22º Tenkaichi Budokai. Observe que há uma grande diferença entre dizer que Toriyama planejava encerrar a série após 10 volumes e dizer que planejava encerrá-la após o enredo de Uranai Baba.
O comentário de Toriyama no volume 5 implica apenas, na melhor das hipóteses, uma vaga noção de quanto tempo a série ia durar, e nada sobre um plano definitivo a respeito de quando, e mais importante, como a série terminaria. Portanto, é errado afirmar que Toriyama planejou originalmente terminar a série após o arco de Uranai e Baba. No canto de perguntas e respostas do volume 7, outro fã trouxe à tona um comentário anterior de Toriyama sobre Dragon Ball terminar com cerca de 10 volumes, e pediu a Toriyama para fazê-lo continuar por mais de 13. Toriyama respondeu que, abre aspas, por causa de todo o apoio que estou recebendo, parece que posso terminar em 10 volumes ou mais. No momento, eu estou gostando muito de desenhar, então parece que eu vou conseguir lançar mais de 13 volumes de uma forma ou de outra. Fecha aspas. Essa é a primeira menção explícita de que Dragon Ball foi estendido devido à sua popularidade. E mais tarde, no volume 11, no canto de perguntas e respostas, Toriyama comentou que parecia que Dragon Ball continuaria por mais um pouco, lembrando que, depois que terminasse, ele começaria a desenhar um mangá ainda mais divertido. Hoje em dia, estamos tão acostumados com a parte Z que a ideia de Toriyama jogar as toalhas antes mesmo de Raditz aparecer parece quase impensável. Para os fãs da época, no entanto, parece uma possibilidade muito real de que a batalha com Piccolo seria o grande final da série. Afinal, o Toriyama havia dito anteriormente que a série provavelmente se estenderia por mais de 13 volumes, e ela ultrapassou esse marco durante o arco de Piccolo. No volume 13, na seção de perguntas e respostas, um fã implorou a Toriyama para não terminar o mangá após a derrota de Piccolo, e pediu para que a série continuasse por pelo menos 3 anos. Em resposta, Toriyama observou durante o confronto com Piccolo Daimao que houve rumores de que Dragon Ball terminaria em breve. No entanto, ele disse que ainda não tinha, abre aspas, absolutamente nenhum desejo, fecha aspas, de terminar a série. Ele disse que a perspectiva de continuar a série por mais 3 anos é tão entediante que me dá arrepios, mas provavelmente pretendo continuar por mais um pouco. Portanto, parece que Toriyama nunca considerou realmente terminar a série com a conclusão do arco de história do Piccolo, embora ele também não tenha planejado que continuasse por muito mais tempo depois disso. Os rumores de que iria terminar naquele ponto evidentemente permaneceram muito fortes, tanto que no final do capítulo 194, a conclusão do 23º Tenkaichi Budokai, Toriyama ainda fez Mestre Kami quebrar a quarta parede e observar que, abre aspas, este não é o último capítulo, isso aqui vai continuar por um pouco mais. Observe novamente o ênfase em um pouco mais. Quando a Viz traduziu o mangá para o inglês, é claro que eles sabiam quanto tempo a série acabou durando, então a frase do Mestre Kami mudou para não, este não é o fim, não por um longo período. Curiosamente, porém, Toriyama realmente tinha ameaçado terminar a série em torno desse ponto. Em particular, pelo menos, e apenas provisoriamente, no Shenlong Times número 2, Kazuhiko Torishima, o primeiro editor de Toriyama, contou o seguinte, abre aspas, isso aqui tá mudando de assunto, mas o que eu senti que foi a maior crise para a serialização foi quando ele me disse que Goku iria crescer. Toriyama Sensei ameaçou que se Goku não crescesse, ele não poderia continuar com a série. Foi terrível violar o assunto dessa forma. Você pode fazer o protagonista crescer, só não me assuste assim, eu disse. Fecha aspas. Nenhuma explicação é dada do porquê Toriyama sentiu que não poderia continuar a série se Goku não crescesse, mas é interessante especular. Talvez ele simplesmente tenha ficado sem ideias de histórias para o Goku criança e sentiu que fazer de Goku um adulto era a única maneira de manter as coisas interessantes. É notável que uma vez que Goku cresceu, ele se casou quase imediatamente e teve um filho no arco seguinte. Então talvez Toriyama estivesse realmente procurando trocar seu protagonista infantil atual por outro. Curiosamente, na terceira edição do Shonen Jump da Viz, lançada em março de 2003, Toriyama disse o seguinte em resposta ao fã que perguntou se ele criaria mais histórias de Dragon Ball. Abre aspas. Trabalhei na série por quase 10 anos. Quando cheguei ao terceiro ano, estava realmente empurrando o meu limite. Mas os editores originais da Weekly Shonen Jump no Japão me fizeram continuar a série. Tenho que agradecê-los, porque foi então que comecei a realmente apreciar e gostar de criar o mangá. Consegui continuar por 10 anos, mas 10 anos realmente era o meu limite. O terceiro ano da série seria tecnicamente 1986, já que a série começou em dezembro de 1984, mas em termos de meses reais, seria mais em volta ali de 1987, o ano que viu o fim do 22º Tenkaichi Budokai e o início do arco de história do Piccolo Daimao. Não temos certeza do quão literalmente podemos interpretar a declaração de Toriyama de terceiro ano, considerando sua memória notoriamente confusa. Pelo que podemos dizer, este é o único lugar em que Toriyama fala explicitamente sobre os editores da Weekly Shonen Jump fazendo continuar a série, mas ele não diz que eles forçaram ele a continuar. Outras vezes ele fala apenas sobre a popularidade de Dragon Ball e os fãs que o impediram de terminar como a razão pela qual ele continuou. Ou seja, Toriyama é um homem confuso, mas o que sabemos é que ele não tinha uma intenção muito real de acabar com Dragon Ball ao final do clássico.
Ele continuou a série e o resto é história.